Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as meninas e as mulheres, né? Guerreiras de Jesus Cristo. Irmãs, Deus colocou no meu coração de estudar as mulheres da Bíblia. E eu comecei com o tema cotidiano da mulher. Só que antes eu quero fazer oração com as irmãs, para que Deus venha nos abençoar, abrir nosso entendimento, para que o que eu não consegui explicar para as irmãs, ou as irmãs não entenderem, que o Espírito Santo de Deus venha revelar melhor em cada coração. Claro que vocês abrem suas Bíblias e estudam aí para estar acompanhando o estudo e o Espírito Santo de Deus revelando para cada um. Amém? Senhor Deus Pai, mas Senhor, diante da tua presença, te convido, Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, está aqui conosco nesse estudo, esse propósito de estudando o cotidiano da mulher, na tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar melhor em nossos corações, que o Senhor venha revelar para nós as tuas palavras, que o Senhor venha me dar sabedoria, que não venha falar nada de mim mesma, mas seja do Senhor, da tua palavra. Que eu estou aqui com o instrumento do Senhor, que a minha boca é instrumento do Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada irmã que está aqui assistindo este vídeo. Que o Senhor venha dar a sabedoria, discernimento, a mim também, entendimento, inteligência espiritual, todas vindo do alto do Senhor, que só o Senhor pode nos conceder. Pai, esteja conosco nesse estudo, nos capacitando, nos orientando, nos direcionando a tua palavra, nos ajudando. Em nome de Jesus, amém. Criação da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair no sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amados, o relato da criação de Gênesis, ele revela a sabedoria de Deus ao criar a mulher por último. No mundo a gente sempre tem ouvido umas piadinhas assim, né? Como é que é, gente, de mulher que... Mulher não foi criada na sola do pé para não ser pisada. Mulher não foi criada nisso, aquilo, na cabeça. Realmente, isso é verdade. É fato. Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe exatamente onde deveria tirar a mulher. E Ele tem um propósito nos mínimos detalhes de cada coisa. Se a gente for analisar a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo sabedoria, pedir para nos revelar na sua palavra, Ele vai desvendar os mistérios que a gente precisa. E o que Ele quer que a gente saiba. E Ele não nos cria nós mulheres, né, frágeis, delicadas. Costuma mulher ser mais forte como em alguns detalhes, mas nós somos frágeis, gente, delicadas. Nós temos nosso lado, tanto nós temos lado sensível, nós somos. E depois de criar Adão do pó da terra, soprando nele o fôlego de vida, o Criador apresentou ao homem a vasta criação animal, para que ele desse nome a cada um, de acordo com a sua espécie. Certamente,
Ao dar o nome aos animais, Adão percebeu que cada espécie foi formada por um macho e fêmea, e isso despertou nele o anseio pela companhia de alguém que fosse da mesma espécie, alguém igual a ele, né? Porque vou citar um exemplo aqui clássico aqui. Geralmente quem é solteiro, que é doido para casar, ter um relacionamento amoroso, bacana, quando vê uma pessoa, um casal unido, assim, agarradinho, no carinho, no love, fica doido para ter um relacionamento daquele. Eu, por exemplo, vou por mim. Eu, quando vejo um casalzinho de idoso, amoroso, de mãozinha dada, com carinho, no respeito, naquela dedicação toda, eu já me imagino eu e meu esposo daqui uns anos. Eu fico assim, ai meu Deus, que eu chegue a isso. Se não for para mim chegar a isso, que o Senhor me leve antes. Mas se é para a missão do Senhor viver isso, amém. Se não, me leve, Senhor, que eu não quero sair da tua presença. E porque só quem vive com Deus, vive para Deus, que tem um casamento feliz e em paz, porque é baseado na palavra. Porque o casamento do mundo não chega a isso, infelizmente, irmãs. Sempre tem divórcio antes. Então foi assim que Adão sentiu quando ele viu aqueles animais. Leão com a leoa, cachorro. Vamos dizer assim, né? Eu não sei se tinha cachorro, né? Mas cachorro com cachorro, cadela, elefante com a sua fêmea, e assim vai. E ele pensou as coisas assim, poxa, por que eu não tenho a minha fêmea? E Deus, ele sonda o coração, ele sonda tudo, ele nos criou, né? Então ele viu aquele semblante do Adão, aquela tristeza no coração de Adão por ver todos com a companheira, e fez a Eva, né? Ao criar primeiramente Adão, deixando sentir a necessidade de uma companheira, Deus plantava no coração da raça humana o espírito gregário, que desde então tem marcado a vida de todos nós. Então, para a alegria do homem, Deus tomou uma das suas costelas e construiu a partir dela aquela que preencheria o vazio de sua vida. Amados, espírito gregário, amadas, espírito gregário. Nós, por isso que Deus, nós somos sempre dependentes, assim, depois de Deus, de alguém. Seja de ter uma amiga, seja de ter uma irmã, uma mãe ou um esposo, mas nós necessitamos de alguém. Porque Deus já nos fez com esse espírito gregário, de acolhedor, de querer alguém por perto, de estar abraçando alguém. Exemplo, eu chego na igreja, eu entro, eu dou para as irmãs, saio abraçando todas. Quando eu saio da igreja, que eu termino o culto, a adoração, que nós vamos despedir, eu despeço com a paz do Senhor, dou um abraço em todas elas. O dia que eu esqueci de dar abraço em uma, elas mandam mensagem assim, ô minha linda, hoje você esqueceu de me dar o meu abraço. É o espírito gregário, a gente já sente falta daquele contato, daquela alguém ali do lado. E Deus lá na época de Adão e Eva já nos deu esse espírito gregário, então não se espante. Por isso, Deus não nos fez para viver na solidão, na depressão, na ansiedade, sozinho. Deus nos fez para ser gregário, para estar ali colhendo alguém, sempre alguém por perto. Não eu confunda, irmãos. Não é ser dependente daquela pessoa. Não é trocar Deus por aquela pessoa ser o centro da sua vida. Não. Agregar é você agregar. Adicioná-la na sua vida, mas com Deus. Entende? Companhia de alguém. Porque Deus está conosco o tempo todo, no quarto. Esse momento que eu estou aqui trazendo a palavra, Ele está aqui. Mas temos que ter um alguém em carne, como nós, né? Deus já não deu esse espírito gregário. Deus poderia ter formado Eva do pó da terra, como havia formado Adão. Entretanto, escolheu usar parte do homem para criá-la, a fim de ensinar a lição da unidade que deve caracterizar o matrimônio, né? Com isso, né, já diz aqui a palavra, a gente aprende o que significa unidade, se tornar um só, uma só carne, com seu cônjuge, seu esposo, com seu marido, né? Deus tirou do coração, da costela, lá do coração. Para quê? Para que nós possamos estar mais perto, mais unidos em amor, né? Em harmonia.
Ao despertar do seu sono cirúrgico, Adão abriu os olhos e contemplou a mais bela criatura saída das mãos do Criador, que sorrindo entregava para ele, explicando-lhe como e por que a criara daquela forma, tirando um pedacinho do seu corpo. Né? Deus nos explicou, explicou para ele como ele deveria tratá-la, qual o papel dele na vida dela e qual o papel dela na vida dele. Né? O seu quanto que nós somos preciosas para o Senhor. Foi amor à primeira vista. Adão, extremamente feliz, agradecido ao Criador, agora se sentia completo. Deus tirou de Adão o osso e devolveu-o na forma de mais linda criatura de toda a criação. O vazio fora preenchido e ele a recebeu como osso de seus ossos e carne de sua carne, dando o nome de varô. Aquele vazio que Adão sentia sozinho, vendo todo mundo, os animaizinhos todos acompanhados, menos ele, Deus preencheu, porque Deus sabe o que a gente precisa. Deus sonda os nossos corações, Deus sonda os nossos... Nós todos, Ele nos criou, é nosso Criador. Que nós possamos confiar em Deus, né? E entregar para Ele, por mais que Ele sonda, sabe, amados? É bom a gente orar, passar para Ele aquilo que nós precisamos. Amém? Deus, ao formar Eva de uma costela de Adão e não do osso do pé ou da cabeça, queria ensinar a lição de igualdade que deve existir entre marido e mulher. Não foi de osso tirado da cabeça para mostrar que ela não deveria dominar seu marido, e nem tirado do pé para não sugerir inferioridade, mas sim de um osso tirado lá do coração para ser amada e protegida por ele. Eva era para Adão o seu segundo eu. Ele mostrou que compreendeu essa lição ao exclamar: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós temos que entender, amado, que o nosso marido, nós temos o nosso eu, assim como nós somos o segundo eu deles, eles também são o nosso segundo eu. E quando nós tornamos ossos, uma só carne, né, igual Adão falou, ossos meus ossos, carne da minha carne, já não é só mais um, é dois, que se tornou um. Duas pessoas se tornaram uma. Quão importante é o casamento, quão importante é a vida da mulher na vida do homem. E vice-versa. Né? Que nós, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, né? Como ele afirmou lá em Efésios 5, 28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes alimenta e a sustenta como o Senhor a sua igreja. Né? Que nós possamos ser uma mulher idônea, ajudadora, uma mulher de oração, uma guerreira de fé. Porque nós nos tornamos um só. E o nosso papel é muito importante. Deus, desde o princípio da criação do mundo, Ele preocupou com nós mulheres. Ele poderia ter feito da cabeça, do pé, de onde Ele quisesse. Mas Ele preferiu fazer da costela, do coração. Para quê? Para nós ser amada, protegida. O inimigo tem tirado isso com o feminismo. Que mulher pode mais, faz mais. Mulher, você pode, mas carece. Para que Deus te criou? Para que Deus nos criou? Para que Deus me criou? E a gente tem que dedicar naquilo que Deus nos chamou para ser. Aquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos no lar, na vida dos nossos filhos, como mãe, filha, esposa, na vida do nosso esposo, marido. E amados, para aprender isso, um dia eu vou ter contar para vocês meu testemunho, mas eu tive que apanhar muito lá no mundo para me aprender. Para hoje eu servir o Senhor com sinceridade. Para hoje entender qual é o meu papel na vida do meu esposo. E que Deus venha, esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que me convenceu dos meus erros, dos meus pecados, e que me levou a conhecer a palavra, a ter intimidade com o Senhor na palavra, que me levou a estar hoje aqui fazendo esse vídeo, que me levou a ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher idônea, ajudadora, mulher de oração, guerreira.
tem lutas, ou tem casamento, é um desafio diário. Mas Deus está ali para nos suprir, a palavra está aqui para nos orientar, nos capacitar. Vou fazer uma oração com as irmãs, para que Deus venha ajudá-las, assim como até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante do Senhor para agradecer esse estudo. O Senhor vai falar melhor em cada coração. O Senhor vai nos ajudar a ser uma mulher ajudadora, Tônia. Meu Deus, uma mulher segundo teu coração. Porque nosso Senhor cumpriu o propósito que o Senhor nos criou, nos formou para ser na vida dos nossos maridos, nossos filhos, nossos pais. Que nós venham, Pai, cumprir o seu propósito. Ajude-nos a obedecer, ser fiel ao Senhor, obedecer a tua palavra. Ajude-nos, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor de Deus, venha falar melhor em cada coração de cada irmã que está do outro lado desse vídeo assistindo ele. Que elas venham aprofundar mais na palavra, conhecer mais o Senhor. As que não servem o Senhor, que venham aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas. Que venham ter a vida transformada, Senhor, como hoje eu tenho, para a honra e glória do Senhor. Porque tudo que eu tenho, que eu faço, que eu sou, é para que seu nome seja exaltado, glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Até a próxima.